7 semanas aí de quinta-feira que nós vamos estar aqui. Cada quinta-feira será diferente, mas o Deus será o mesmo. Amém? E pelo Deus ser o mesmo é sinal que Ele não quer ter exatamente outra prioridade a não ser você. Amém, queridos? Porque Ele te escolheu, então Ele trata comigo, Ele trata com você, para que nós possamos aprender dEle em nome de Jesus. Amém? E a campanha, nós temos o nome aqui dessa campanha, está aqui, ó, está aqui no nosso telão. Você pode falar bem alto: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Tem gente forte aqui? Verdade? Olha lá, hein? Você está falando algo que precisa ter noção do que é. Em nome de Jesus, mas precisa ter força mesmo. A palavra fala sobre isso, queridos. E esse tema, ele tem o capítulo 8 de Neemias e o versículo 10, que ele vai falar exatamente quando Neemias coloca isso aqui para falar com o povo, com os israelitas que vieram do exílio, saíram do exílio, estavam lá. Neemias veio para restaurar, a situação toda ela delicada, o povo estava ali agora voltando para as suas origens. E no versículo 10 diz assim, e Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que não têm nada preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aí quando a gente vê Neemias falando sobre isso, o contexto da qual Neemias está ali trazendo aqui, fechando com esse versículo 10, que traz essa menção para o povo, não é algo que ele simplesmente falou por falar, mas é algo que ele está falando de quem ele conhece. Amém, amados? O contexto de Israel havia voltado do exílio, e ao ouvir a palavra, lá no início do capítulo 8, você vai ver Esdras junto com Neemias, junto com outros sacerdotes que estavam ali, os levitas, que estavam ali, e o que eles estavam fazendo era estar lendo a lei, a Torá, a palavra de Deus. E nessa situação toda, então, ele começou a ler, e o povo, quando eles começaram a ver, ouvir, receber a palavra do Senhor ali, eles ficaram tão tristes, mas tão tristes. Por quê? Porque eles estavam simplesmente se enxergando na condição que eles tinham errado por demais. E ali eles estavam e começaram a chorar e ficaram tão tristes, mas tão tristes, porque eles se encontravam de uma maneira que não tinha condições deles se alegrar pelas situações que eles haviam cometido, os erros, as falhas que eles haviam cometido ali. Por isso que Neemias, no capítulo 10, ele falou: esse dia é consagrado ao Senhor. Deus estava trazendo o povo ali para tratar com uma restauração ali, mudança de estado de espírito, vida espiritual, emocional, física para a vida deles. E ali, então, por isso que Neemias falou: não é para vocês ficarem entristecidos. Esse dia é consagrado, esse dia é um marco para as nossas vidas. Então não se entristeça, saiam, comam, bebam, reparte com quem não tem, não deixa alguém sem comer, fiquem felizes, não se entristeçam. A Neemias falou assim: por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, por que alegria e força? Por que Neemias está falando sobre a alegria e sobre a força? Porque Deus, amados, Ele não quer tratar, Ele não consegue tratar, Ele não vai tratar com alguém que não esteja alegre. Amém? Você já viu alguém que consegue vencer as suas batalhas entristecidos? Já viu alguém? Conhece alguém? Se você conhece, eu quero conhecer, porque eu não conheço ninguém. Todos os derrotados que eu conheço são pessoas entristecidas. Amém, queridos? E aí, quando a Bíblia ela começa a trazer essas situações para que nós possamos entender, a alegria do Senhor não é o que vem de você,
Não é você que vai estar alegre, agora eu estou alegre. Porque a nossa condição, o inimigo ele mostra para nós que a nossa alegria, ela é exatamente momentânea por aquilo que nós estamos vivendo, por circunstância. Se a circunstância está boa, estou alegre, estou rindo, feliz, vou para o culto todo feliz, porque está tudo bem. Se a circunstância está complicada, um negócio está pegando lá fora, você está sofrendo a beça, você vem para o culto, mas você vem totalmente cabisbaixo. Não existe motivo para você sorrir. Você chega carrancudo, você chega entristecido, você não quer nem falar com ninguém. Dá uma boa noite que o nome dela só se for para você. Já ouviu isso, amado, das pessoas? Pessoas entristecidas, machucadas. E que eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Deus, estou falando de pessoas que conhecem a Deus. Amém? E aí a conclusão, quando ele fala, a gente entende que é isso. Poxa vida, então eu preciso ter alegria. A alegria gera força. Amém? A alegria gera força. Eu não estou te falando de força física, eu estou te falando de força espiritual. Aí muda a condição. Muda a condição. Porque se é força espiritual, eu preciso resistir todas as situações que possa estar acontecendo na minha vida, para que eu possa então encontrar a alegria. E a alegria vem como? De onde? Vem de Deus. Amém? A alegria vem de Deus, não vem de ninguém. A alegria vem de Deus. A satisfação em saber que Ele nos perdoou. Amém, amados? Jesus te perdoou, o Senhor te perdoou. A certeza de que Ele é controle de todas as coisas. Você quer ver só o que acontece conosco? Você pede oração no grupo de família, no grupo de irmãos, no grupo da igreja, tal. Ore por mim, porque eu estou passando por isso. Aí todo grupo coloca assim: Deus no controle. Aí você lê: Deus no controle. Como é que tu recebe isso? Tu recebe com alegria? Tu recebe com certeza? Tu recebe com a clareza realmente que Deus está no controle? Ou tu recebe com a tristeza total? Deus no controle, Deus no controle. Eu sei que Deus está no controle, mas não é isso que eu estou querendo. Porque você não entende que Deus realmente está no controle. Então não gera alegria em você. Agora, quando você entende que o Senhor está no controle, meu irmão, você não tem medo de nada. Amém, amados? E isso é o que? Isso é confiança no Deus que tu serves. E isso acontece onde? Não é no teu corpo, é no teu espírito. Vou contar para que você possa compreender e entender, né? Tudo está aqui, na mente. Tudo vai de acordo com a tua mente. Amém? Então, para que você possa estar alegre, eu preciso estar com a minha mente boa. Não importa o que está acontecendo comigo, não importa o que está acontecendo à minha volta. O que importa é o que tem dentro da minha mente. Amém, amados? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos ensina muito sobre isso. Então, quando nós entendemos que a alegria do Senhor não é a alegria que o Senhor tem, é a alegria de eu ter o Senhor. Então muda a condição. Parece que quando nós lemos isso, poxa, a alegria do Senhor, Deus está lá no céu. Não é isso que a gente pensa? É ou não é, igreja? É. Só que ao mesmo tempo Ele está em você. Amém? E aí o inimigo ele leva nós a entendermos que Deus está no céu. Mas o Senhor fala assim: ó, se vocês confessarem o meu nome, tal, eu virei e farei o quê? Farei o quê? Aonde? Dentro ou fora? Dentro. Então o Senhor está dentro de você. Você é o templo, eu sou o templo. E aí quando se fala assim, a alegria do Senhor, onde está a alegria? Dentro de mim. Espírito. Então se o Senhor tem alegria, eu tenho alegria. As coisas elas se confluem. Amém, amados? Então se o Senhor tem alegria, eu tenho alegria. Se eu tenho alegria, é gerado força. E aí para que você possa entender daquilo que o Senhor está
nos ensinando nesse momento. E você possa mudar, de fato, a tua maneira de servir ao Senhor. Porque você não serve ao Senhor com uma vida terrena, com uma vida humana. Você serve ao Senhor com uma vida espiritual. Amém? Amém? Então é necessário que você possa entender qual é o estado da sua vida espiritual agora, hoje, now. Como que está? O que está ocorrendo, o que está acontecendo, o que você tem enfrentado, o que está acontecendo com você, na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, sabe? Todas as áreas. Como que está? E o que gera alegria em você? O que gera alegria? Porque Deus não está falando sobre situação. A minha alegria independe da situação que possa estar ocorrendo. Eu preciso ser alegre sempre, em nome de Jesus. Amém? O que te gera alegria é aquilo que você vê. Amém? Aquilo que você vê te gera alegria. O que te gera tristeza também é aquilo que você vê. Amém? O que te gera alegria também é aquilo que você ouve. E o que te gera tristeza também é o que você ouve. Agora tem duas condições. Se é o que eu vejo traz alegria ou tristeza, ou aquilo que eu ouço traz alegria ou tristeza, eu preciso então fazer o quê? Uma seleção daquilo que pode entrar e daquilo que tem que ficar fora de mim. Então, para que eu possa compreender, o Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir palavra de Deus. Ponto. Ele está falando sobre ouvir. E eu quero te falar sobre a diferença de ouvir e escutar. Quando eu ouço, eu estou ouvindo, você está aqui sentado, tudo certinho, independente do que está acontecendo com você, eu posso garantir para você que nem todos estão ouvindo. Tem uma parcela de pessoas que estão ouvindo, tem outra parcela de pessoas que estão escutando. Por quê? Porque uma parcela está concentrada naquilo que está ouvindo. Outra parcela está concentrada, nas notificações do celular, nas preocupações da vida, nas dores que estão sentindo, nas ansiedades, nas enfermidades, em situações que você possa estar vivendo. Então você passa apenas a escutar. Pastor, como assim? Um exemplo que você possa entender. Outro dia, eu não lembro quem estava pregando aqui, falou assim: qual foi a mensagem que foi pregada domingo? Quem lembra? Ninguém levantou a mão. Eu não estou te fazendo uma pergunta hoje. Nesse dia o pregador, acho que foi o Aléio, não foi o Aléio, não sei se foi o Tite, uma coisa assim, foi numa quinta-feira. E foi perguntado: o que foi pregado domingo? Ninguém conseguiu levantar a mão. Aí uma menina, uma adolescente, ela tinha anotado. Ela foi lá nas anotações e falou: foi falado sobre isso. Isso mostra que aquilo que nós estamos recebendo na igreja não está sendo relevante para nós. E quando eu ouço, eu acolho, eu recebo, eu deixo dentro de mim. Então eu vi, eu recebi, eu acolhi. O que? Palavra de Deus. Gera, não é qualquer palavra, é palavra poderosa, é palavra restauradora, é palavra renovadora, é palavra vivificadora, é palavra que muda a condição, é palavra que traz alegria, é palavra que traz certeza e palavra que gera fé. Amém? Então quando eu ouço, eu simplesmente trago isso para dentro de mim. E quando essa palavra entra em mim, ela vai desconstruir o que o inimigo trouxe para dentro. Agora, quando eu apenas escuto, eu não acolho. Eu só escutei, eu não recebi, eu não acolhi. Ela ficou fora. Quando você chegar na sua casa, aí alguém da tua família não veio para o culto hoje porque teve um problema, não conseguiu vir. Aí ela sabe que você está aqui no culto. Quando você chegar, ela queria estar, por motivo maior não conseguiu estar, e você está. Quando você chegar na sua casa, essa pessoa vai falar assim para você: poxa, que bênção, chegou. Me fala, o que foi falado hoje? Aí tu fala assim: cara, nem lembro.
Já ouviu algumas coisas semelhantes a isso? É porque você estava na igreja, você estava no culto, Deus estava falando e você só estava escutando. Eu estou falando aqui, estou ministrando aqui, palavra de Deus. Ao fundo você está ouvindo um som. Amém? Se tu prestar atenção no som, tu passa a escutar a minha voz. Se tu estiver prestando atenção na minha voz, tu passa a me ouvir e apenas escutar o som. Consegue entender a diferença? Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela não pode ficar fora, ela precisa estar dentro. Então, ela estando dentro, vai gerar alegria. E a alegria não vai depender do que possa acontecer, porque eu passo a conhecer o meu Deus. E quando eu receber das pessoas assim, Deus está no controle, aquilo entra dentro de mim como um espinafre do papai. Quem lembra do papai aqui? Só eu? Tem gente velha aqui. Sai fora. Outro só lembra do Brutus. Ou seja, qual era o remédio, qual era o alimento que o papai tinha que gerava força nele? Era simplesmente um espinafre. Quem era o inimigo? Quem era o capeta lá que abominava ele, que trazia um monte de situações complicadas para ele? Era o Brutus. Ele tinha medo do Brutus? Não. Mas o Brutus dava umas pancadas nele. Pancada. Ele via que ele ia perder a Olívia e a Palito. Olha, caramba. Aí ele ficava bravo, apanhava, caía lá no canto. Ele sempre tinha no seu bolso uma latinha de espinafre. Apertava a latinha, abria o espinafre e ele abria a boca. Quando ele engolia aquele espinafre, filhão, ó, uau! E o Brutus tinha que sair fora. Aquele espinafre é a palavra de Deus. O Brutus é Satanás tentando tirar a tua alegria. Só que tu está recebendo espinafre toda vez aqui. O que tu faz com esse espinafre? Fica fora, não está comigo, não está dentro de mim. Então nunca te gera alegria. Você sempre está triste, você sempre está desanimado, você sempre está entristecido, você sempre fala de problema, você sempre fala de situações complicadas. Ei, para você vencer problemas, você precisa estar feliz, você precisa estar alegre. Em nome de Jesus, amém? Essa é a diferença de ouvir e de escutar. Então quando você chegar na igreja, fala para a pessoa que está do teu lado: não me perturba mais. Porque agora eu não quero escutar, eu quero ouvir o que Deus vai falar. E não é com ninguém, é para mim. Eu vou comer tudo. Ai, sabe, que egoísta não, filhão. Cada um come o quanto puder comer. Tem para todos. Lembra do maná quando caía? Deus falava assim: pega para vocês ficarem 5, 10, 15 dias. Porção diária. Então, se é uma porção diária, é para o sustento diário. Se é algo diário, então Deus fala assim para você: porção da minha palavra diariamente. Tu faz isso? Tu sai, vai trabalhar, tu sai da tua casa, tu nem lembra, tu nem ora, tu nem fala, tu não está nem aí. Tu não está pronto, tu não comeu o espinafre. As circunstâncias vêm, que alegria tem dentro de você. Como é que está a tua mente? É a tua mente que vai estar ali recebendo. Estou te falando de ouvido. Agora vamos falar de olhos. O que gera alegria? Aquilo que eu vejo. O que gera alegria, sabe, tristeza? É aquilo que eu vejo. Aquilo que os meus olhos estão contemplando. E dependendo da situação, estou feliz, estou alegre. Dependendo da situação, estou entristecido, desanimado, com raiva. E aí, como é que isso acontece? Porque a palavra de Deus, voltando para a palavra, sempre palavra é o que vai gerar em mim uma visão não terrena, mas espiritual. Quem está passando por problema aqui? Ninguém? Então preciso pregar, pastor, posso descer. Ninguém quer levantar a mão? Todos nós enfrentamos problemas. Agora, o que tu vê, enxerga além do problema. Pastor, não enxergo nada. Então está com problema de visão. Não física, mas de visão espiritual. Como assim, pastor? Porque o crente, ele não vê, ele
enxergar. Olha para o teu irmão e fala assim: você não pode ver, você tem que enxergar. Estou te falando de coisas espirituais. Porque aquilo que tu vê é terreno, aquilo que tu enxerga é espiritual. O que o inimigo te mostra é terreno, mas o que o Senhor te mostra é espiritual. Amém? Vou te mostrar na Bíblia como se faz, o que se fala sobre isso. Falei da palavra, que aquilo que, sabe, a gente lê ali, a gente recebe a fé, está lá em Romanos. Agora também, 2 Coríntios 6, vai falar de Eliseu e o seu servo. Quando estava aquela guerra toda dos sírios contra o povo de Deus, Israel, eles tramaram: nós vamos em tal hora, tal lugar, e vamos cercar, e vamos acontecer. Aí Eliseu foi lá e falou assim: ó, cuidado, não vai por aí, não vai por lá, porque eles vão pegar vocês na surdina. E eles não foram, então foram falar para ele: tem um homem de Deus que está entregando a gente lá. E Eliseu saiu de noite, foi lá para o lugar, pelas montanhas lá, e ficou a noite, passou a noite lá. Quando simplesmente chegou a alvorada, o dia chegou, o servo de Eliseu saiu e simplesmente o inimigo cercou Eliseu. E quando cercou Eliseu, o servo dele saiu e olhou a montanha toda ela cercada com o inimigo. Correu para dentro e falou: Eliseu, já era, casa caiu. Pegaram a gente, nos cercaram, pegaram a gente de surpresa, perdemos, já foi, não tem mais jeito. Por quê? O servo de Eliseu andava com Eliseu. Quem era Eliseu? Profeta de Deus. Amém? Não adianta tu andar do lado de um pastor, não adianta tu andar do lado de um profeta, como esse discípulo estava lá, se tu não faz aquilo que é ensinado para ti. Está do lado de um profeta. Chegou lá desesperado. Eliseu saiu, olhou. E quando Eliseu olhou, ele falou assim: calma, rapaz, não tenha medo não, fica tranquilo, porque o que está conosco é muito maior do que esse povo que está aí. E o servo dele olhou e falou assim: cara, está maluco. Por quê? Porque o servo de Eliseu estava apenas vendo, mas Eliseu não via, ele ia encher vida espiritual. Aí quando ele percebeu que ele não estava vendo, ele falou assim: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele possa encher. E aí os olhos dele foi abertos, aí ele enxergou. Por trás de todo o exército inimigo estavam os cavaleiros celestiais, todos eles cercando o inimigo. Então todo problema que você está vivendo, se é servo de Deus, passa a enxergar que por trás desse problema o Senhor já cercou todo ele, e ele vai cair por terra, porque tu é filho de Deus. Amém? Você precisa enxergar. E quando você entende isso, você não fica com medo. Quando você entende isso, você não fica desanimado. Quando você entende isso, você não fica desesperado. Quando você entende isso, você dá glória a Deus. Por isso que se fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Por que tu acha que lá em João capítulo 16, versículo 33, o Senhor falando para os seus discípulos, dizendo assim: olha, no mundo vocês vão passar por dificuldades, ou por aflições. E depois em seguida ele fala assim: mas tem de bom? Por quê? Olha o que ele fala: porque eu venci. Não precisa você mais vencer. Você só precisa confiar. Então quando eu entendo que é isso, eu estou vendo o problema. O problema está me tirando a paz. O Senhor fala assim: não veja, enxergue. Eu preciso ver a glória de Deus no meio de todas as situações. Porque se eu não ver, eu não estou cumprindo com aquilo que a palavra me ensina. E se eu não estiver cumprindo, então eu estou simplesmente perdendo o meu tempo por aquilo que o Senhor nos ensina. Isso aqui era nítido o que Neemias estava trazendo para o povo. Por que o povo viveu longe de Deus? Por causa exatamente da condição espiritual. Qual é a tua condição espiritual nos dias de hoje? É um desafio eu e você permanecer simplesmente na posição de filho, de servo, obediente, entendendo, glorificando, exaltando, adorando e aplicando a palavra.
desafiador. Mas não é impossível fazer isso. Porque quando eu entendo, só entra aquilo que, na minha mente, aquilo que eu entendo que vem da parte de Deus. Aquilo que os meus olhos veem, ele consome. Se não vem de Deus, vem do inferno. Então, se os meus olhos estão vendo o problema, eu não posso ficar com os olhos nele. Porque eu passo a simplesmente receber tudo aquilo e entra na minha mente. Entrou na minha mente, está na minha vida espiritual, vai mexer com as minhas emoções, eu vou ficar desesperado, eu vou ficar tentando solucionar, eu vou tentar buscar pessoas que possam me ajudar, menos Deus. Quero uma oração forte. Aí você trata situações como se algo que tinha que acontecer assim, ó, tal. Por quê? Porque tua mente está totalmente tomada por aquilo que não vem de Deus. Agora, quando eu permito, eu vejo a situação e eu possa entender que eu sou um servo de Deus, eu vou entender que por trás dessa situação toda tem a vitória do Senhor, a solução eu estou enxergando. Pode vir Satanás, pode vir seu capeta, pode vir seu demônio, pode vir desse jeito que tu está aí, mas eu tenho a palavra de Deus, eu já vejo a vitória. Feliz, alegre, sorrindo. Então quando eu ando assim, quando eu caminho dessa forma, meu irmão, às vezes as pessoas falam que você é louco. Às vezes a pessoa me fala que eu sou maluca, tu dá risada de tudo. Toda hora tu está rindo, toda hora tu está isso, toda hora tu está aquilo. Tem momentos que eu passo por batalhas. Meu amigo está aqui, o pastor Jesus me acompanha. Os pastores que estão próximos de mim sabem. Passo por perrengues. Mas vai ser muito difícil você me ver caminhando, derrotado, sem mudar a minha posição na qual Deus me ensinou quem eu sou. Se tu tem uma identidade, tu pode sofrer situações, mas você não vai permanecer nela. Amém? Ora, se eu tenho o Senhor, por que eu vou permanecer entristecido? Não, eu vou glorificar o Senhor. Já aconteceu a mudança? Não, mas eu já confio que Deus operou o milagre na minha vida e ponto final. Estou feliz. Por que você está dando risada se está tudo ruim para você? Porque eu tenho o meu Deus. Força, entendimento, identidade, integridade. Isso é uma igreja forte. E a igreja não vai ser forte aqui, a igreja vai ser forte na sua casa. Não existe uma igreja forte aqui e uma família destruída lá. Existe uma igreja forte aqui porque lá a família está fortalecida. Porque lá a presença de Deus existe. Porque lá tem temor de Deus. Quem está entendendo? É por isso que está sendo trazida essa campanha. A alegria do Senhor. Não é o Senhor que tem alegria, Ele gera alegria em você. Agora não espere que Deus vai fazer as coisas todas acontecer, tirar todos os teus problemas para que a alegria possa vir. Não, você vai ter alegria independente da situação, só pelo Deus que tu serve. Eu posso te falar de uma forma também, outro exemplo que você possa entender. Quantos tem certeza que estão salvos aqui? Faça assim com a sua mão. Parece uma coisa boba, né? A toda hora o pastor fala para levantar a mão. É para que você possa entender. Tu está levantando a mão por uma causa que tu está dizendo que é. A responsabilidade é sua. Então, se você tem salvação, para onde você vai? Para o céu. É ruim ou é bom? É bom ou é ruim? Ruim, bom. Aí eu te pergunto, se tu vai para o céu, tu tem salvação, está tudo certo, está com passaporte carimbado, o dia está chegando, por que tu está triste? O que te entristece? Poxa vida, eu queria, tudo que tu quer é terreno. Tu vai levar alguma coisa daqui? Vai? Não vai levar nada. Mas mesmo assim tu está triste. Tu não tem alegria na salvação que tu tem. Olha o tempo que nós estamos vivendo, amados. Quando se fala isso, eu sei que eu sou salvo. Não tem alegria, até chora.
Eu sei que eu sou salvo. Mas não é isso que eu queria agora. O que eu queria agora era que mudasse a minha dor, era que tirasse a minha situação. Eu ouço pessoas dizendo assim: Senhor, não vem, eu preciso casar. Jesus, olha que esperança. Olha a esperança do homem, olha a esperança da mulher. Que esperança, que alegria é essa? É melhor casar do que ser salvo. Aí parece que o Senhor tem orações que Deus não... Deus dá risada das tuas orações. Por quê? Porque Ele olha para você e fala: eu tenho que rir desse meu filho. Esse meu filho é demais. Porque nós falamos tantas coisas para o Senhor. E o Senhor olha assim: se tu apenas entendesse 10% daquilo que eu faço ao teu redor diariamente, tu não parava de saltar de alegria, tu não parava de dar glória a Deus todos os dias, tu não tinha motivo para ficar na tua casa, tu queria culto todos os dias. Sabe por quê? Aí a gente vem para a igreja, sabe o que acontece quando a gente está aqui na igreja? Eu tenho certeza que as pessoas ficam olhando para o relógio. Ai meu Deus, já é 10h29, 9h25. Ai meu Deus do céu, daqui a um pouco vai dar 10 horas. E esse pastor não acaba. Ai meu Deus do céu. No livro de Neemias, capítulo 8, eles começaram a ler a palavra do Senhor pela manhã. E foram até ao meio-dia. Todos Eu falo para tu ficar de pé aqui. Aí tu fica de pé, dá 2 minutos, tu sentou. Não estou dizendo dos irmãos que não conseguem ficar em pé. Mas os jovens são preguiçosos. Geração frouxa, geração mole, geração preguiçosa. Fica de pé. Está lá de pé. Daqui a pouco. Gente. E aí, horário, ficaram lá de pé a manhã inteira, recebendo a palavra de Deus, e todos chorando, porque a palavra estava entrando. Eles estavam recebendo, eles estavam compreendendo, eles estavam entendendo, reconhecendo os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, e entendendo que tudo aquilo que eles estavam fazendo, que eles tinham feito, trouxe uma tristeza tão grande. Mas o Senhor estava falando para eles assim: não é momento de vocês ficarem tristes, eu estou tratando, eu estou restaurando, eu estou perdoando, fiquem alegres, mudou a condição, eu sou o Deus de vocês. Aleluias. Cara, que situação. Aí nos dias de hoje, amados, a gente não tem motivo para sorrir. Nos dias de hoje, a gente não tem motivo para se alegrar. Por que você está se alegrando? Misericórdia. Culto de quinta não é mais relevante. Choveu, tudo ficou em casa. Se o Senhor vier num dia de chuva, que a água alaga, o céu vai ficar vazio. Porque alagou, não podia estar lá, o negócio pegou, não dá para passar. Mas se o pastor Jesus falar assim: quem vier hoje, água no joelho, vai ganhar 10 mil reais. Ia dar uma confusão, que você ia avisar até para os vizinhos que vamos lá, que hoje quem quer dinheiro. Por quê? Porque a gente gosta de coisas terrenas. A Bíblia fala para nós ajuntarmos tesouros nos céus. O diabo consegue saquear o céu, mas tudo que tu junta aqui, ele faz assim, ó. Vem e leva. Por que tu fica brigando por conta disso? Aquilo que Deus te dá, o diabo não te tira. Mas aquilo que tu busca sem ser Deus que te dá, ele te dá, o diabo te dá com a mão e tira com a... E tu pensa que tu está com Deus. E quando ele te tira, ele te dá, tu pensa que é Deus. Quer ver um exemplo? Tu jogou no jogo de azar, uma loteria da vida. Tu foi lá e ganhou. Tu faz o quê? Crente, faz o quê?
glória a Deus. Foi Deus? Para tu foi Deus. Se tu pega um irmão cheio da presença de Deus, você é louco, rapaz. Esse dinheiro aí, isso não é bom não, hein? Quem sai fora? Ainda vem aqui, pastor Jesus, ganhei na loteria. Dízimo tal. Só que não dá o dízimo todo. Fala, é muita coisa para entregar para a igreja, né? Vamos dividir o dízimo. Eu dou a metade de dízimo, a outra metade, tiro mais um pouquinho e dou de oferta. Deus não está vendo nada. Aí, conclusão, o diabo te deu, tu ficou todo feliz. Aí ele viu que você se afastou, ele falou, era isso que eu queria. Ele vai lá e uau, toma. Quem é culpado? Quem é que tu culpa? Deus. Mas foi Deus que te deu? Não. Só para você entender como a gente vive no mundo aqui e sendo enganado sem perceber que o Senhor está tratando conosco todos os dias. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, por favor, queridos, coloca aqui na telão. Para você ver como que nós estamos hoje, a nossa condição de igreja hoje. Olha o que diz aqui. E eles se dedicavam ao ensinamento dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Na minha versão, King James, ela diz assim, eles simplesmente se esforçavam, ou estavam ali, para poder aprender aquilo que os apóstolos estavam ensinando. O que os apóstolos ensinavam mesmo? Diga assim, palavra de Deus. E a Bíblia fala que eles perseveravam. Olha aqui, perseveravam. O que é perseverar? Não desistir, insistir, permanecer, independente do que possa acontecer. Se está ruim, se está bom, se está frio, se está calor, se está quente, se está frio, se estou doente, se não estou, eu quero estar aprendendo. Escola Bíblica Dominical. Cadê você? Acabou o culto. Dá nem tchau pro pastor. Alguém dá tchau pro senhor aí, pastor, quando vai embora, 10 horas da manhã? Você vai embora aqui? Meu Deus do céu. Mas, na igreja, no início de tudo, quando se fala perseverar, é porque tinha dificuldade. Quando se fala perseverar, é porque tinha perseguição. Quando se fala perseverar, é porque o negócio era complicado. Quando se fala perseverar, é porque o negócio estava acontecendo. Não estava tudo bem, não. Então eles perseveravam, eles tinham tudo para desistir. O negócio está pegando, esse negócio de igreja, aí o inimigo daqui, acolá, as coisas acontecendo. Mas eles perseveravam no quê? No ensino dos apóstolos. Quem é o apóstolo de hoje aqui? Pastor. Mas nós não estamos nem aí. Tratamos as coisas como se fosse qualquer coisa, menos de Deus. Quem está entendendo? Mas a gente está dentro de uma campanha que diz assim, a alegria do Senhor, ela está dentro de mim. E é que vai gerar e tem gerado força na minha vida. E eu vou sorrir, eu vou cantar, eu vou pular, eu vou dançar. Não estou nem aí. Por quê? Porque eu sei quem é o meu Deus. Aleluias. Por que tu está rindo se tua casa está sendo detonada? Porque eu tenho o meu Deus e Ele pode restaurar. E Ele tem o poder para mudar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu tenho alegria dentro de mim. Eu vou glorificar, eu vou cantar, eu vou pular, porque eu estou com o meu Deus. Ponto. Eu não estou te falando de situação que a gente não vive. Ninguém que serve ao Senhor tem vida de mar de rosas. Se te falaram isso, mentiram para você. Mas quem serve ao Senhor tem oposição. E se tem oposição, vai tentar o máximo possível te tirar da presença
de Deus. João 10, versículo 10, diz assim, que o inimigo vem para... Você está entendendo como a gente conhece a palavra, mas ela não está dentro de nós, a gente fala tudo isso, mas na hora de pôr em prática, falha. Então não existe isso, amados. Quando eu vou perseverar naquilo que Deus está me entregando, em comunhão, a partir do pão e oração, cara, eu não vou ser mais o mesmo. Eu não vou ser mais o mesmo. Porque se o pastor está aqui, ele está ensinando o quê? Palavra. Ele está pregando o quê? Palavra. E hoje o evangelho, o que se você for ver a história, o que eles estavam pregando ali? O evangelho que confronta, o evangelho que te põe contra a parede, o evangelho que te denuncia, o evangelho que expõe pecado, o evangelho que mostra o erro, o evangelho que mostra a situação deplorável que nós estamos, o evangelho que põe às claras toda a sujeira. É ruim sim. É complicado sim. Mas é necessário. E nós entendemos, Senhor, tem razão. Era a mesma coisa que estava acontecendo em Esdras, em Neemias, perdão, quando Esdras estava lendo a palavra. Ele não estava lendo outra coisa, estava lendo a palavra. Aqui os apóstolos estavam ensinando o quê? A palavra, a mesma palavra. E se você for ver a sequência disso aqui, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá. Em todos eles tinham temor. Porque a palavra estava entrando. Quando a palavra entra, tem temor. Quando a palavra está fora, tu nem lembra de Deus durante o dia. Aí como é que eu vou conseguir ter uma alegria? Não vou conseguir. O que tu consome? O que os teus ouvidos consomem? O que os teus olhos consomem? Tudo vai para a tua mente. Então eu posso ouvir a palavra de Deus. O que não vem de Deus, eu vou escutar, mas eu não vou permitir entrar. Vai escutar e ela vai sair. Por que eu estou falando isso? Porque se você for ver na palavra, a palavra de Deus fala assim: ouve tudo e retende o que é, e o que não é bom, lixo. Então o meu interior não pode conter lixo. Só tem que ter coisa boa, palavra edificadora, transformadora, que traz alegria, que gera força, que dá certeza, que gera fé. E então vou glorificar em nome de Jesus. Amém? E é isso que eu preciso compreender. Eu não posso viver entristecido por conta de situações que estão acontecendo na minha vida e a gente achar que, sabe, Deus não está fazendo nada, o pastor não tem unção, a igreja, sabe, não é uma igreja legal. Eu não sinto a presença de Deus, porque não é o problema com a igreja. O problema é comigo, o problema é com você. Não é o problema com o pastor, o problema é com você. Ele não está falando dele, ele está pregando a palavra. Eu estou falando de mim aqui, eu estou falando da palavra. Da palavra. Então não adianta você falar assim: mas o pastor João aí é meia boca. Então você está falando da palavra, não de mim. Você tem que entender. E quem gera isso em você? Não vem de Deus. Então quando eu entendo tudo isso, eu não vou aceitar isso aqui não. Quando eu entendo tudo isso, eu não quero saber. Eu estou entrando na presença do Senhor, ninguém vai me tirar a atenção. Porque eu quero receber o que Deus tem para me entregar. Em nome de Jesus. Amém, amados? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que a circunstância vem, eu sei que a enfermidade aparece, eu sei que dores acontecem, eu sei que a humilhação vem contra você, eu sei que as pessoas pisam em você, eu sei que as injustiças acontecem. Tudo que você possa imaginar de coisas ruins no mundo que nós estamos vivendo hoje é complicado, mas você tem o Senhor. E tudo gera, tudo mostra, tudo leva você a não perseverar, a desistir, a parar. E quando eu não tenho alegria, eu estou com medo. Quando eu não tenho alegria, eu estou desanimado. Quando eu não tenho alegria, eu estou atrofiado. Não gera em mim um crescimento, não gera em mim um renovo, não gera em mim a força, não gera em mim a certeza, não gera em mim a fé, não gera em mim o conhecimento de Deus. E tudo isso é espiritual. Fica de pé no teu lugar.